Olá a todos, meu nome é Marcos Vinícius e eu sou estudante do curso de Gestão Empresarial Noturno, sexto semestre. Fui orientado pelo professor Sérgio Scuto e virei apresentar agora meu trabalho de graduação, que tem como tema como a prática de exercícios físicos contribui para a maior disposição dos colaboradores dentro da organização. A apresentação desse trabalho ela se inicia pela contextualização. Logo após vem a introdução, que contém a viabilidade, a importância, o problema de pesquisa, o objetivo e a hipótese do trabalho. Depois, o capítulo 1, que apresenta os conceitos-chave utilizados. Depois, o capítulo 2, que representa o percurso metodológico de todo o estudo. Logo após, o capítulo 3, que apresenta os resultados levantados da pesquisa. E, por fim, as considerações finais e as principais referências. Bom, eu escolhi esse tema porque se trata de um fator muito importante para o desempenho e desenvolvimento de um colaborador dentro da organização. Porém, a preocupação em se exercitar regularmente, ela nunca foi uma prioridade por maior parte da população brasileira. Um levantamento realizado em 2018 pela Organização Mundial da Saúde aponta realmente isso. E eu acredito também que essa falta de preocupação vem pela falta de conhecimento dos benefícios que os exercícios físicos podem proporcionar ao indivíduo, sejam eles em determinados e diversos aspectos. Porém, nesses últimos anos também é notório que, por mais que aos poucos, a busca pela melhora da saúde vem crescendo, tanto em função do âmbito social que vivemos, seja pela pandemia que passou e criou essa necessidade, quanto ao ambiente organizacional e de mercado, onde se faz necessário uma busca maior pelo alto desempenho. Esse trabalho é totalmente viável, pois ele se trata de uma pesquisa de fácil acesso à população, sendo realizado tanto de forma presencial quanto de forma online. Além disso, expondo dois nichos, que são de colaboradores que possuem a prática de exercícios em suas rotinas diárias ou semanais, frente aos colaboradores que não praticam nenhum tipo de exercício na sua vida cotidiana, com o intuito de apresentar a diferença de comportamento entre esses dois nichos. E ainda trazendo uma abordagem de forma geral da prática de exercícios, é possível ter uma oportunidade maior da coleta de dados, tendo noção de que pessoas irão responder por prática de exercícios de afinidade ou pelos exercícios que cabem em suas rotinas. A importância desse trabalho se dá pela apresentação de estudos e dados que servem como modelo para a expansão de conhecimento dos indivíduos, comprovando que a prática de exercícios traz benefícios a diversas áreas da vida cotidiana, principalmente no comportamento e no melhor desempenho no ambiente organizacional, e por consequência, influenciando também na autorrealização do colaborador. O problema de pesquisa desse trabalho é como a prática de exercícios físicos contribui para a maior disposição dos colaboradores dentro da organização, e o objetivo é demonstrar como os colaboradores possuem maior disposição dentro da organização com a frequente prática de exercícios físicos em suas rotinas. A hipótese desse trabalho é que a prática regular de exercícios físicos promove inúmeros benefícios à saúde do colaborador, como estímulo da memorização, controle de humor, inteligência racional, maior aptidão nas atividades empresariais, aumento da produtividade e do desempenho desse colaborador dentro da organização de ofício. Começando pelo conceito de prática de exercícios físicos, em 85 Kaspersen já dizia que a prática de exercícios físicos contribui de forma específica frente à atividade física do corpo, sendo por meio de componentes equivalentes a intensidade, frequência, tipo e duração desse esforço que foi gerado. O autor acredita que os exercícios físicos se comportam como uma atividade planejada, possuindo estrutura e repetições. E em 2009, Legnani completa que a prática de exercícios também se associa aos fatores motivacionais, como controle de peso, estímulo de aparência física, prevenção de doenças, controle de estresse, bem-estar, entre outros fatores que farão com que o colaborador, o indivíduo, possua maior interesse e persistência nas atividades em que ele está envolvido.
Partindo para o conceito da disposição na organização, é muito difícil compreender o ânimo e o comportamento de um indivíduo sem nos esbarrarmos na pirâmide das necessidades de Maslow. Em 1943, o autor aponta que o primeiro passo fundamental para o funcionamento do corpo humano é a realização e a satisfação das necessidades fisiológicas. Ele traz consigo uma ideia de que as necessidades básicas são o que mantém o indivíduo vivo e influenciam diretamente no seu comportamento, ânimo e disposição para a realização das atividades. Em 75, Lauto complementa que esse ânimo ele se baseia no esforço para controlar e aceitar a sua realidade, trazendo um bem-estar consigo mesmo. Sendo assim, o ânimo tem um papel fundamental no comportamento e na sequência das ações do colaborador dentro da organização, pois com esse ânimo desregulado, a possibilidade de redução na produtividade, relações interpessoais e o temperamento do mesmo já é algo esperado. Por último, o conceito de saúde do colaborador. Em 2006, Canguilhem aponta que, em sentido geral, a saúde é tudo aquilo que é de mesma sintonia com o segmento da vida, ou aquilo mesmo que já é de se esperar para um organismo. Para o autor, saúde de um indivíduo pode ser compreendido como um guia regulador das possibilidades de reação do mesmo. E em 2007, Scliar traz um ponto diferente, pois ele acredita que o conceito de saúde depende de inúmeros fatores para ser analisado. Para o autor, a saúde não se denomina igual para todos os indivíduos, pois dependerá dos valores da época, da classe social e do lugar que o mesmo habita ou habitava. Para esse trabalho foi escolhida uma pesquisa descritiva junto ao método de levantamento. Será realizada na cidade de Indaiatuba com um público entre 16 a 50 anos mais. Esse público será dividido entre colaboradores, né, pessoas que estejam trabalhando e possuem práticas de exercícios físicos em sua rotina, e pessoas que estão trabalhando, mas não praticam nenhum tipo de exercício. E será realizado através do aplicativo Google Forms e a análise de dados será de forma quantitativa. Como comentado anteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo através do aplicativo Google Forms, onde foi elaborado um questionário que buscava evidenciar que as práticas de exercícios físicos, elas influenciam diretamente na rotina e na disposição dos colaboradores dentro da organização. A análise foi feita com base em uma comparação entre o desempenho de indivíduos que trabalham e praticam exercícios físicos e indivíduos que trabalham, mas não praticam exercícios físicos. O questionário ele conta com 79 respostas recebidas do município de Indaiatuba, contabilizando 52 resultados de indivíduos que trabalham e praticam algum tipo de exercício físico, frente a 27 resultados de indivíduos que trabalham, mas não praticam nenhum tipo de exercício físico. E sobre esses dados foram feita a análise total do resultado do questionário. A pergunta a qual este gráfico se refere questionava a faixa etária dos indivíduos que estavam respondendo o questionário. E como pode-se ver, com os dados levantados, a grande parte do público eram indivíduos jovens entre 20 e 29 anos, representando cerca de 75,95% das pessoas que responderam ao questionário. Outro questionamento abordado no questionário era se o indivíduo que estava respondendo praticava algum tipo de exercício, e se sim, para ele elencar qual exercício que ele praticava. E a imagem mostra de exemplo algumas das respostas que foram obtidas com essa pergunta. Na questão referente a esse gráfico, foi abordado a frequência na qual os entrevistados praticavam atividades físicas durante a semana. Entre os que praticavam, os maiores índices foram entre 5 e 6 vezes na semana, representando cerca de 48% desse público. Com isso, percebe-se uma boa preocupação com a melhora da saúde e cuidado com o corpo dos entrevistados. Este gráfico apresenta os resultados referentes a outra pergunta do questionário. A mesma pedia que os indivíduos elencassem qual o período do dia em que os mesmos praticavam seus exercícios físicos. Percebe-se que grande parte do público pratica o exercício no período noturno, acompanhado do segundo maior índice, que é no período vespertino.
Nessa pergunta, foi pedido que os indivíduos entrevistados eles classificassem a sua disposição física ao longo dos dias da semana em uma escala de 0 a 10. Em específico, no gráfico com os índices azuis, apresenta os dados levantados do grupo que trabalha e também pratica algum tipo de exercício físico. E foi possível perceber que grande parte desse público ele consegue manter e controlar bem a sua disposição ao longo da semana. Pelos dados levantados, a média de escala desses indivíduos ficou de 7,63 e eles apresentaram uma moda, que é o valor que mais aparece, de 8, demonstrando bastante capacidade da realização das tarefas ao longo da semana. E isso deve-se também à presença de exercícios físicos que influencia diretamente na rotina deles. Já passando para o outro gráfico em índices vermelhos, esse apresenta os dados exclusivos do público que trabalha, mas não pratica nenhum tipo de exercício físico. E foi possível analisar que o padrão de variação entre esses indivíduos é muito maior, esses que não praticam. A partir dos dados levantados, nota-se que tem uma redução na média desse público, apresentando o valor de 5,46, que é a média entre a escala, e uma moda também que decresce, apresentando 7 num valor que mais aparece. Então chega-se à conclusão que sim, os exercícios físicos influenciam na disposição física ao longo da semana dos colaboradores. Nessa questão, foi abordada uma escala de influência, contabilizando 0 como menos influente e 10 como mais influente, e com isso pedido que os entrevistados elencassem o quanto eles sentiam a importância da prática de exercícios físicos na sua rotina para possuir maior disposição na realização das atividades diárias. E o resultado era esperado, porém não deixa de ser surpreendente, pois após analisar os resultados recebidos, foi possível perceber que os entrevistados sentem e acreditam na influência positiva dos exercícios físicos em sua disposição e ânimo para realizar as atividades. Analisando por um lado mais estatístico, a média de valor da escala ficou em torno de 8,56 e a moda, que é o valor que mais apareceu das respostas, ficou em 10, com 40 respostas. E outro dado importante é que mesmo as pessoas que não praticam exercícios físicos reconhecem a importância deles e o quanto eles são um fator crucial para que você tenha um bom desempenho nas atividades. Essa questão, ela buscava descobrir com qual frequência os entrevistados tinham ficado doente ou apresentado um estado de baixa imunidade. O gráfico com as barras em azuis representa exclusivamente os dados levantados do público que trabalha e pratica exercícios físicos, e já o gráfico ao lado, com as barras em vermelho, apresenta os dados do público não praticante de exercício físico e que também trabalha. Após a análise desses dois gráficos, foi possível chegar à conclusão que a atividade física ela contribui ligeiramente para o fortalecimento da imunidade. Mesmo com um número bem superior de entrevistados que eles praticam exercícios físicos, houve uma distância considerável nas porcentagens entre os dois públicos. As pessoas que não praticam exercícios físicos estavam com um número menores de entrevistados e mesmo assim apresentaram índices piores na classificação de baixa imunidade, demonstrando uma tendência pior na imunidade para aqueles que não se dispõem de realizar nenhuma atividade física. Esses gráficos presentes no slide são referentes à pergunta que apresentava uma escala de 0 a 10 e pedia que os indivíduos classificassem o nível de desempenho da sua concentração e foco nas atividades dentro da empresa após poucas horas de serviço realizado. O gráfico em verde apresenta os dados dos praticantes de exercícios físicos que também trabalham, e percebe-se que desses indivíduos há uma boa variação de resultados. A escala ficou entre 5 e 10, porém a média pode ser considerada aceitável, apresentando um valor de 7,67 e uma moda, que é o valor que mais aparece, de 8. Conclui-se então que, dentre esses colaboradores, a maioria possui uma boa manutenção da concentração nas atividades que realizam na empresa e a perda de foco não é um fator muito presente entre eles. Já o gráfico com o índice todos em vermelho apresenta os dados dos não praticantes de exercícios físicos e que também trabalham.
E é notório que a escala desse grupo é pior em relação ao grupo de praticantes. Isso se dá porque eles alcançam índices muito mais baixos do nível de concentração. Dentre esses entrevistados, a variação de valor da escala se encontra entre 2 e 10. Há uma dispersão maior, um desvio padrão maior referente ao gráfico anterior. E a média ela consiste também menor, pois apresenta um valor da escala de 6,84 e mesmo com uma variação maior que o grupo anterior, eles apresentam uma moda igual, que é o valor de 8, referente ao que mais aparece, o que mais foi votado entre esse público. Nessa questão, também utilizando a escala de 0 a 10, foi pedido que os indivíduos classificassem o seu nível de ânimo e disposição para trabalhar em equipe nos processos dentro da empresa. No gráfico, os índices em azuis apresentam os dados dos colaboradores que praticam exercícios físicos e os dados em preto apresentam os colaboradores que não praticam nenhum tipo de exercício físico. E após fazer todo esse levantamento dos resultados, é perceptível que não há grandes alterações e influência dos exercícios nesse âmbito. A variação ela se relaciona entre os públicos e conclui-se que o contexto do trabalho em uma equipe, o fator da prática de exercícios não é um fator tão relevante para ser considerado. Existem outros fatores internos, externos de relacionamento na empresa que influenciam mais nessa vontade e ânimo do colaborador. Esse gráfico ele apresenta os dados da pergunta que também utilizava uma escala de 0 a 10 e pedia que os entrevistados classificassem a disposição deles para frequentemente estar aprendendo novas tarefas e buscando novos desafios dentro da organização que trabalha. Em azul são os índices dos colaboradores que praticam exercício físico e em vermelho são os índices dos colaboradores que não praticam exercícios físicos. Após essa análise, é possível reparar pouca variação entre os dois públicos, porém muito perceptível que os índices mais baixos do gráfico estão relacionados aos indivíduos que não têm rotina de exercícios. Com isso, é possível concluir que a prática de exercícios físicos ela tem certo grau de influência na busca por desafio e no mecanismo de recompensa do corpo humano. Esses exercícios eles trouxeram índices maiores de vontade e aptidão das pessoas por aprendizagem e treinamentos. O intuito dessa pergunta final do questionário era descobrir se serviços que facilitam o acesso à prática de exercícios, como Gympass, ClassPass, TotalPass, entre outros, influenciariam diretamente na vontade do colaborador em buscar uma rotina de atividades físicas, com o objetivo também de saber se essa era uma alternativa viável para a empresa estimular seus colaboradores a cuidar mais da saúde e buscar os benefícios dos exercícios físicos. Conforme o gráfico abaixo apresenta, 77,2% do público acredita e tem apreço por essa alternativa dos benefícios. Grande parte demonstra que se a empresa se organizar para incluir esse benefício, será um estímulo a mais para o indivíduo dar início ou até mesmo manter a sua rotina de exercícios físicos. Em comparação com os dados indiferentes e não é bem maior o número de resultados. A princípio, esse estudo já trazia indícios, desde a fundamentação teórica, que a prática de exercícios físicos é benéfica para diversos aspectos do corpo e da mente. Ao terminar a coleta de dados e do questionário e eles serem analisados, foi possível ter a certeza disso. De modo geral, é perceptível a diferença de respostas em escala dos dois tipos de pessoas entrevistadas. O público não praticante de exercícios físicos apresentou médias inferiores e grau de variação maior em praticamente todas as classificações das perguntas feitas. E como previsto, o público praticante de exercício físico manifestou resultados melhores e mais satisfatórios. Bom, com isso, o desfecho é que o intuito do trabalho foi concluído, tendo em vista que, através da pesquisa de campo, foi possível mostrar a importância e a influência dos exercícios físicos na melhora da disposição e do desempenho do colaborador dentro da organização. Bom, aqui eu chego nas considerações finais do meu trabalho, onde eu confesso que para construir essa pesquisa foi um pouco desafiador, principalmente no ponto em que ideais e pensamentos pessoais são colocados à prova
frente às escritas dos autores específicos no tema. Porém, isso agregou muito valor para mim e contribuiu muito para o aprimoramento do meu conhecimento, principalmente também em questões que às vezes eu tinha dúvida ou não tinha certeza. Através desses dados baseados nos autores, eu consegui comprovar isso. E além de só aumentar a percepção de que a prática de exercícios é totalmente importante para que o colaborador tenha um desempenho e uma carreira melhor na organização em que ele trabalha.